Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro Os Meus Amores, Contos e Baladas. Por Trindade Coelho. Os meus amores. Folhas dispersas dos meus anos de oiro, vivo enxame das minhas alvoradas, tenho zelos de vós, folhas sagradas, as desdemonações de um outro moiro. As brancas horas que eu em sonhos doiro, essas horas febris iluminadas, eio-as fugindo, em tristes debandadas. Levais nas asas todo o meu dessoiro. Folhas, subi e voai ao céu tão alto que o céu em estrelas vos converta e mude, lá nas longínquas ilusões que exalto. Como as frementes aguas dum açude, levai a Deus no derradeiro salto, o derradeiro adeus da juventude. Luiz Osório. Capítulo 1 Idílio rústico. Afialho da Almeida. Quando atravessou a povoação, rua abaixo, com o rebanho atrás dele, era ainda muito cedo. Ao longo das ruas tortuosas, as portas conservavam-se fechadas, e não vinha das habitações o mais insignificante ruído. Dormia-se a sono solto por todas aquelas casas. Apenas algum cão, subitamente acordado em sobressalto pelo chocalhar do rebanho, ladrava do alto dos escadorios de pedra onde ficara de sentinela, ou de dentro das curraladas, onde levara a noite fazendo companhia aos novilhos. De onde em onde galos madrugadores entoavam matinas sonoras, que eram como risadas vibrantes de boêmios nalguma estúrdia, a deshoras. Mas passadas as últimas casas, o silêncio condensava-se para toda a banda, numa grande pacificação de templo adormecido. Nem viva alma pela ladeira que levava ao rio, por um caminho em zigue-zagues. Fugiam no céu azul escuro cardumes prateados de estrelas. A toda a largura a paisagem era torva e indecisa, imersa numa luz muito mortiça que nem era bem a da madrugada, nem era bem a da noite. No entanto a manhã era calma, nem rumores de brisa pela rama das azinheiras velhas, que faziam guarda ao córrego por onde o rebanho tomara. Cigarras grilos nas ervagens, rãs que coachavam nas regueiras, era o mais que se ouvia acima do rumor brando dos chocalhos. Nenhum balido de ovelha em todo o rebanho que se ia submissamente à mercê do pequeno pastor, parando-se ele parava a colher as amoras frescas dos silvados, recomeçando marcha-se de novo ele se punha a caminhar. Quando passou rente ao meloal da fidalga, ouviu-se o ruído de um tiro, que o eco levou para longe. Não gastes pólvora, Antônio, recomendou o pastor, ouviste? E logo a voz do guardador. Madrugas hoje, Gonçalo? Pra que saibas, cá um homem não tem medo. Está bem. Adeus. Saudinha. A esse tempo ia-se já definindo a manhã, na luz, no som, na cor. Invadia a amplidão da cúpula celeste uma tinta alvacenta, onde as estrelas feneciam no seu brilho. Ao alto na ladeira da além, entravam de fazer-se nítidas as linhas sinuosas das cristas, onde enormes rochedos tinham altitudes de uma imobilidade misteriosa e sinistra. Neste assomo da alvorada, as coisas iam despertando lentamente para a alacridade vigorosa da luz. Das moitas e sebes calhandras erabandos levantavam-se repentinamente, em vôo perpendicular, e cortavam ares fora, tiuriantes e alegres, até se perderem de vista por detrás dos arvoredos e cabeços. De cauda em riste e orelhas imóveis, o rafeiro espreitava as ervagens secas, onde algum reptil passasse vagaroso. Busca turco, fazia-lhe o Gonçalo que tinha medo às cobras, busca valente. À medida que descia a ladeira, um marulhar monotono de aguas ouvia-se, mais e mais distinto. Era o rio que parecia perto, mas primeiro que lá se chegasse ainda era preciso andar. Era um poder de passos e de paciência, reflexe o pastor, a quem aborreciam de morte os intermináveis torcicolos da vereda. Ia andando descendo sempre,
à frente do rebanho silencioso. E quando os sapatos começaram de calcar areia, e ali perto o rio lampejava, sob aquele céu ainda estrelhado, o Gonçalo desabafou. Até que enfim, e pensava aliviado, nada mais fácil do que terem-me saído os lobos. Mas vista aquela hora e no meio de tal silêncio, a corrente líquida tinha o que quer que fosse de sinistro, que evocava lembranças aterradoras, espectros dos que ali mesmo tinham morrido afogados, numa luta desesperada com as aguas, clamando em vão que lhes acudissem, em tamanho transe aflictivo. A margem de lá especialmente era toda acidentada de rochedos informes, blocos medonhos, por entre os quais no inverno o vento assobiava lúgubre, e as aguas faziam remoinho, o que era um perigo para os pobres barcos que se aventurassem incautos, num descuido involuntário, simples remadela pouco a tempo, manobra menos segura de leme, ou impulso errado de vara. E então cabeços enormes de um lado e do outro, projectando sobre o largo leito do rio a sua sombra pesada e desconforme, que mais triste fazia o sitio, e parece que mais solitário, pois fechavam-no bruscamente, fazendo limitada a paisagem. A todo o comprimento da margem e o rebanho pôs-se então a beber manso, e sem o mínimo ruído. Foi quando o Gonçalo acabou de se convencer que na margem de lá, um pouco mais abaixo, outro rebanho bebia também. Tati Gonçalo. Aquela chocalhada. E imóvel remordendo o lábio, com o ouvido à escuta pensava. Ora se será ela? Súbito estremeceu. Ante o seu espírito infantil perpassou, como um clarão de relâmpago, a imagem de uma rapariga, pastora como ele, com quem se havia encontrado mais vezes, mas que havia muito não vira. Ai, se fosse a Rosária, dizia consigo. E impondo silêncio ao rebanho que acabara de beber, pôs-se atentamente à escuta do tilintar dos chocalhos na margem oposta. O rebanho parecia o mesmo, lá isso. Agora o pastor é que podia ser outro que não a Rosária. Senão quando, uma ideia lhe acudiu que o fez sorrir de contente. Atirou ao chão a manta e o marmeleiro, e puxando para diante o bornal feito da pele de uma ovelha branca, morta pelas cegadas, tirou de lá a sua flauta e pôs-se a tocar apressadamente um trecho de cantiga rústica. No mesmo instante, uma voz muito sonora gritou-lhe: Ela Gonçalo és? O pastor desatou a rir. Ula Rosária, eu mesmo? Guarde-te Deus, pimpona? E logo a voz fresca da rapariga lembrou. Não te esqueceu a moda, rapaz? Isso esquece ela. Ouviste, Rosária, se outra fosse que mantivesse ensinado. Neste meio tempo já o Gonçalo retomara a manta, e o marmeleiro para ir ter com a Rosária. Mas primeiro perguntou. Boto pela ponte ou és tu que vens, ó cachopa? Vem tu daí. Por cá sempre é outra coisa perrãs ovelhas. Rei? Basta. E dando o signal da partida, o Gonçalo pôs-se em marcha. Daí a pouco entrava mais o rebanho pela velha ponte moirisca, toda severa de construção nos seus 3 arcos lançados sem elegância, atufados de parasitas seculares que a faziam pitoresca, eras, silvas, ortigas bravas. A meio da ponte, mão piedosa fizera construir pequeno oratório ao Senhor Salvador, cujo rosto sereno, espreitando por grades de arame, diziam dar coragem a barqueiros e almocreves, que ante o pequeno e humilde nicho com respeito se descobrissem, e com devoção rezassem uma velha prece que era como um talismã precioso para livrar de maiores desgraças naufrágios no rio, e então maus encontros por aqueles caminhos escabrosos, que eram um perigo constante para homens e animais. Daí a pouco, as 2 crianças estavam perto uma da outra, cada qual seguida do seu rebanho. Ora viva a Rosária, disse o pastor muito alegre, parando defronte da cachopa. Bons dias, Gonçalo, então que ventos!
Entre os dois travou-se então um longo diálogo em que se contaram tudo o que haviam feito desde aquele dia em que ambos tinham voltado juntos da Feira dos Caniços. Por signal que Neirê se vendeu, lembrou Gonçalo. Por signal, disse com pena a Rosária. Mas ele contou que viera por ali muitas vezes, muitas sempre na fé que a encontrava. Vê-a agora só por milagre de santo, quem o havia de sonhar? Nanja L. Mas se eu estive tão doente, volveu triste a Rosária. E como o outro acudiu a informar-se, ela explicou. Umas quartãs que me tiveram mondada? A peste asmate. Febre que era mesmo lume desde manhã até ao escurecer. Uma assim. E na sua ingenuidade infantil, contou ao Gonçalo que muitas vezes na febre sonhara com ele, que se encontravam os dois por montes e prados, como agora tinha acontecido, tal e qual. Assim te Deus salve, ó Rosária, atalhou rápido o pastor, a quem enchiam de orgulho os sonhos daquela pequena amiga. Assim pois que duvida, tornou-lhe confiada a Rosária. Não, disse agastado o Gonçalo, não resto de dizer assim. De certo res de jurar direito. Pois assim me Deus salve. Como é verdade, diz tudo Rosária, suplicava o pastor. Sim, volveu-lhe paciente a companheira, como é verdade que sonhava que nos encontravamos, concluiu por fim muito risonha. E sem disfarçar o jubilo, prestes o Gonçalo a certificou de que também não a esquecera. Tanto é que tirava da frauta as cantigas todas que ela lhe tinha ensinado. Lembras-te? A Rosária faz que sim com a cabeça. E logo batendo na frauta de sabugueiro, o pastor apressou-se a declarar. Saem daqui sem falhar uma e resoluto, vá feito Rosária pede por boca. A Rosária pediu então a pastorinha. Eu é da que mais gosto, explicou, é a mais linda. E é, concordou o Gonçalo, ora escuta lá. E levando aos lábios a avena, pôs-se a tocar a pastorinha, enquanto a Rosária com a sua vozita em surdina, entrava a tempo com a letra. Onde vás, ó pastorinha, aili, 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 ailê. Sabes essa? É mesmo assim, disse-lhe a Rosária a rir-se. É como vês, afirmou contente o Gonçalo. Aos seus pés tinham-se deitado os rafeiros, e já os dois rebanhos confundidos andavam na pastagem. Olha as ovelhas juntas, notou o Gonçalo. Também nós nos quedamos juntos, volveu-lhe a pequena sorrindo. As pobres dão-se bem, são amigas, continuou com jubilo. E nós também, ora também, Rosária? Também, respondeu afoita a pastora. E foram-se ter conta no rebanho, que choviam as coimas e as denuncias. A esse tempo no céu alto e lavado a estrela d'alva fenecera por fim, e o horizonte começava de carminar-se ao de leve. Por todo o céu em cúpula, a luz fresca e viva da manhã vibrava harmonias estranhas que iam despertar tudo, a cor da paisagem e a música dos ninhos, cantigas de perdizes, e rumor de gente por moinhos e atalhos. Manhã de verão serena, tranquila, dulcíssima. Ia pelo ar um movimento extraordinário de asas passarada alegre, que saía agora dos ninhos e voava a matar a sede à borda das ribeiras, andorinhas que deixavam as suas casinholas em recôncavos de rocha, e tomavam para ortejos com vizinhos onde a vegetação era mais rica de seiva e mais fácil a presa dos insectos, perdizes gralhadoras que iam de monte em monte tordos, polpas melros. Nos vinhedos das encostas por entre os renques verdejantes, gente em mangas de camisa ia fazendo as vindimas. Pelos caminhos em torcicolos, viam-se os que desciam aos moinhos, tangendo machos carregados de taleigos, e berrando-lhes cada CHO acento agudo, que se ouvia na outra ladeira. Já nas povoações próximas, sinos chamavam para a missa d'alva, ou tocavam a Ave-Marias. Nas quintas e casas fumegavam os tectos, dizendo horas de almoço. De modo que o sol, quando rompeu,
solene e triunfante no céu imaculado, encontrou muita vida pelos campos, toda a natureza acordada para a labuta interminável do dia. Numa clareira elevada, dominando o rio e um trecho de paisagem para sul, tinham-se sentado os dois pastores e continuavam conversa. Ao pastor parecia-lhe agora mais bonita a pequena amiga, com a sua cor trigueira levemente pálida desde que tivera as maleitas. Não se lembrava com que santa que ele tinha visto, se lhe parecia agora a Rosária. Mas o cabelo assim cortado, disse com mágoa, mirando-lhe a cabeça nua e passando a mão pela dele, é que te não fica bem. Melhor for que lhe tivessem deixado as tranças negras de mais a mais, que era como ele gostava. Promessa da mãe se eu melhorasse, explicou a Rosária, lembranças? A gente quando está aflita. Quando está aflita, repetiu como um eco o pequeno. E depois amuado, se promete os olhos. A rapariga fitou-o, espantada. E porque tos tirava, concluiu convicto. Houve um momento de silêncio, em que o Gonçalo se pôs a escavar o chão com uma pedra, e a Rosária a torcer um fio saliente do seu vestido grosseiro. Ouviam-se as ovelhas chocalhando nas pastagens, ia a passar na rodeira longe, um carro quiquiava com uvas para algum lagar. Não falas, Rosária? Perguntou o pastor sem levantar os olhos para ela. Também tu, começou com medo a pequena, logo te zangas? Olhem a lembrança dos olhos. Se a mãe fazia isso, credo, e depois animando-se, já foste a senhora dos remédios? O Gonçalo fez signo que não tinha ido. Pois foi lá que deixamos as tranças, eu mais a mãe. Num prego ao lado do altar, um lacinho verde nas pontas. Ficou lindo. O pastor teve um movimento de enfado, não lhe agradava a conversa. E para acabar com ela, que enfim como melhoraste, fez que concordava pondo o bilro a girar, olha como dança, e depois mais pensativo batendo com o bilro nos dentes. Que às vezes as promessas pouco fazem e interrompendo, sabes quem fez este bilro? Foste tu, aposto. Bateu no peito e fez com a cabeça que sim, mostrando-lhe o orgulhoso, que vícios torneados. Depois continuou. Vai uma pessoa andando e os santos não se importam. Ora os santos, olha a minha Joaquina, tu não conheceste. A gente bem rezou e bem promessas fez, mas ela foi-se. E pondo-se de joelhos, começou a procurar pelo rebanho. Aquela ovelha branca não vês? A que se vai agora deitar. Pois era pra Nossa Senhora, repara que é a melhor, e deitando-se para trás, lá anda ela a pastar, concluiu desalentado. Mas tinha de ser, volveu-lhe triste a Rosária, que as promessas sempre fazem lá isso? E convicta, a pequena contou casos acontecidos para convencer o Gonçalo de que sempre valiam as promessas. No entanto, deitado de costas, com a jaqueta a fazer de travesseiro, as pernas em ângulo tocando-se com os joelhos, o Gonçalo soprava pela palha o bugalhinho que constantemente ia subindo e descendo, acompanhado pelo olhar bondoso do cão que ali perto se deixara estar sentado. E contando casos, a Rosária ia entretendo o pastor. Mas quando ela fazia pausa, logo o rapaz acudia, firme na sua objeção. Ora, mas a nossa Joaquina morreu-se. Coitadinha da Joaquina. À medida que o sol ia subindo no céu glorioso e fulvo, iam os dois conduzindo as ovelhas para sítios mais ensombrados, para se livrarem da estiagem que ia valente. Calor de rachar ali por volta do meio-dia, que foi quando tomaram para a banda das azinheiras e para os pinheirais depois. E sempre ao lado um do outro, os dois companheiros levaram de conversa quase o dia inteiro. Nunca tinham dado fé que as horas passassem tão depressa. Ainda armaram aos pássaros, mas foi o mesmo que nada, os demônios andavam espantados e já conheciam as esparrelas.
Olha lá, não caiam, tinha dito Gonçalo, já cansado de estar à espreita, agachado com o fio da armadilha preso ao dedo, se eles fossem tolos. E foi-se a recolher as esparrelas, dando ao demonio os pássaros. Ela então propôs que jogassem a pocinha. E o fito, ó Rosária? Sabes jogar ao fito? No adro aos domingos de tarde, bato-me com qualquer, sabias? E generoso, mas a ti dou-te partido, 25-40. Como o tempo rendia, jogaram tudo a pocinha, o fito, as necas, a bilharda. Na bilharda, como o rafeiro trazia à mão, era ele que ia buscar o pauzinho quando zinha longe. Turco traz cá. No entanto, ia descaindo a tarde. Ao alto, o largo céu esmorecia no seu azul suavissimo. Em todo o espaço o ar estava tranquilo e sereno, e já começava para poente a decoração fantástica do ocaso. Parece que se ouvia mais distinto o marulhar das aguas no rio, já não faz cavar assim tão viva a areia branca das margens. Foi quando o Gonçalo lembrou que era melhor irem se chegando, mais as ovelhas para as terras onde tinham de pernoitar. E fitando fixamente os olhos negros da Rosária, disse-lhe assim: Mas olha o que prometeste. Ainda vais feita no que disseste? Ora que lhe custava a ela. Já que as ovelhas tinham andado juntas todo o santo dia, que mais era que dormissem no mesmo curral essa noite? E o mais, ó Rosária? Perguntou de novo com interesse. A pequena ficou perplexa. Mas como o pastor não cessava de a olhar, respondeu. Também sorriu-se, pois eu? Só depois desta segunda promessa o Gonçalo se levantou, e deu o signal de partida, assobiando aos cães. Daí a pouco, estavam de marcha para o curral, quando passavam a velha ponte, a obliquidade dos raios do sol fazia alongar desmedidamente pelo areal a sombra dos 3 arcos. Nas rugas da corrente, uma luz alaranjada tremeluzia, tirando à agua a sua translucidez normal. É bonito, fez notar o pastor. A Rosária explicou logo. São as moiras a caçar com redes d'ouro, sabias? Para a outra banda, um pouco mais abaixo, assomavam a flor da corrente as cabeças dos 2 rapazotes do moleiro. Dentro da chata que vogava serenamente, a mãe com o mais novito ao colo não os perdia de vista, enquanto o pai, em mangas de camisa, de pé num topo de fraga, lhes ia ensinando as manobras. Ao fundo 3 vitelas passavam o rio aval, muito devagar, parando a espaços, alongando o pescoço para a veia d'água serena, bebendo mansamente. Sobre o vitelo das malhas brancas, o guardador cantarolava acenado com o chapéu ao moleiro: Boas tardes, boas tardes. Ao sair da ponte o rebanho teve de se afastar um pouco do caminho. Aproximava-se um almocreve com a longa fila de machos carregados, tilintando campainhas. Adeus pequenos, cumprimentou. Venha com Deus, tornaram-lhe ambos. E de novo se puseram em marcha. As ovelhas continuavam confundidas, confraternizavam os cães como bons e leais amigos. À frente o Gonçalo ia tocando na flauta, o mesmo que a Rosária cantava. O brando rumor dos chocalhos que se levantava de todo o rebanho, casava-se com a música, fundindo-se numa nota súbtil, de um pitoresco ingenuo de balada. Até que chegaram a um topo de serra, escurentado de matagal rasteiro, e então, parando um momento, o Gonçalo perguntou, colocando na sua frente a Rosária e pondo-lhe a cara à flauta, na direção em que devia olhar. Vês além, neste direito? Vês do castanheiro, não enxergas? A outra fez que sim com um gesto e interrogou. Então é ali? Ali mesmo volveu-lhe já de marcha. E repousando a mão direita sobre o ombro esquerdo da rapariga, repetiu-lhe muito contente. É mesmo além. Numa terra de restolho, um largo quadrado de cancelas,
marcava o espaço que as ovelhas tinham de ocupar essa noite. Falta pouco, a gente vai pelo atalho que é só mal pra quem passa a cavalo. E como ele ia expansivo, e a companheira não dava palavra, quis então saber. Estás triste, ó Rosária? Triste, não? Já agora tem de ser, volveu-lhe cabisbaixa. Arrependeu-se, volveu consigo o pastor. Até que por fim chegaram, tinha anoitecido havia instantes. Gado para dentro e toca a merendar, o que era de um era doutro. Ele ainda trazia azeitonas, um naco de queijo, pão. Mal acabaram de comer, o Gonçalo apontou para a cabana que ficava ali perto, e propôs que se deitassem. Estavam moídos da soalheira de todo o dia e da caminhada agora. Quando o Gonçalo e a Rosária entraram na cabana e se deitaram sobre o colmo, cobrindo-se com as mantas, e achegando para a cabeça um do outro os bornais que faziam de travesseiro, cerrara de todo a noite, e formigueiros de estrelas cintilavam vivezas de prata polida no azul indefinido do céu. E os lobos? Perguntou a Rosária com medo. Não há perigo, tranquilizou-a o Gonçalo, isso é lá com os cães. Pouco a pouco, foi-se extinguindo no curral a música triste dos chocalhos. A ladrar, os cães faziam eco. O rebanho devia dormir profundamente, imerso no mesmo sono em que jazia prostrada toda a natureza, ao largo. Dentro da cabana, os dois conversaram algum tempo num ciciar brando de vozes até que por fim, vencidos da fadiga, se deixaram adormecer, quando a história das moiras encantadas ia no seu melhor episódio. E lá no alto céu, mesmo sobre a cabana, a estrela da tarde não era nem mais pura nem mais luminosa do que a alma simples e boa daquelas duas crianças. Quando ao repontar da manhã se levantaram, e saíram a ver o céu. Bonito dia, Gonçalo? Bonito dia, Rosária. Olha! Na calma placidez do azul, bandos de pombas mansas iam voando, voando. Capítulo 2 Sultão. Copiado do natural. Ao meu Henrique e a Beldemônio, seu amigo. 1. Ao cair da tarde, o Tomé da Eira entrava em casa, cansado, esfalfado de andar um dia inteiro a mourejar no campo. Meus pecados, boa tarde, dizia ele para a mulher com um sorriso a afectar seriedade. Vinha logo o pequeno, o Manuel de mãos postas pedindo-lhe a bênção. Deus te abençoe. Pai, olhe que o sultão, ia a dizer o pequeno. Bem sei, atalhava logo o Tomé, o sultão é um maroto e tu és outro. E enquanto procurava no bolso da jaqueta a sua bela navalha de meia-lua, que lhe custara um pinto havia bons 15 anos, e abria a gaveta do pão, o Tomé punha-se a fazer de interesseiro consigo mesmo, resmungando alto para que a mulher o ouvisse. É que por este caminho não tenho um dia descansado. Nem uma hora. Vinha a mulher com as azeitonas com o queijo sem dar palavra. Pois vamos já que já era tempo. Porque pra mim há de chegar. Há modos que vou já cansando. Mas o Tomé não era homem que dissesse estas coisas de coração. Pareciam-lhe longos, intermináveis, os aborrecidos domingos que passava sem ir campos fora, madrugador como um melro. Uma aquela como outra qualquer, dizia o bom do Tomé encolhendo os ombros, como quem está desgostoso com um gênio assim. Partiu uma ampla fatia, um naco de queijo muito branco do leite da sua cabrada, e veio sentar-se consolado ao fundo da larga escada de pedra que dava para a rua, arregaçado, em mangas de camisa, muito à vontade. Costume velho do Tomé, mal se sentava mastigando o bocado, dizia logo para o filho. Ouves, Manuel? Bota cá fora o sultão. O rapazito corria o caravelho de uma pequena porta lateral, que rangia nos gonzos ao impulso dos seus bracitos roliços, e punha-se a pular de contente,
dizendo cada rua: Sultão! Sai cá pra fora, Sultão! No fundo negro do pequeno cortelho na moldura retangular da porta baixa. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.